Um projetor 4K com Dolby Vision, 2300 isolumens de brilho, som da Harman Kardon e input lag super baixo para você que curte jogar videogame em tela grande. Esses são só alguns dos destaques aqui do X-Game Horizon Ultra e hoje eu vou te mostrar na prática tudo que esse magnífico aparelho aqui é capaz de entregar. Vamos lá! Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. Esse conteúdo do vídeo de hoje está... Bom, nos últimos dias eu testei aqui o maravilhoso X-Game Horizon Ultra em vários cenários, tá? Eu vi filmes com cenas bem escuras, eu assisti animes também super coloridos, né? E também utilizei com conteúdos em 3D. Eu conectei o PS5 também, até usei ele como uma segunda tela aqui para trabalhar aqui no estúdio, tá? Hoje eu te conto se esse projetor aqui vale realmente o investimento ou não, tá? O visual dele, como vocês estão vendo, é um visual premium desde a experiência do unboxing. Os acessórios são poucos, tá? Um controle remoto com construção excelente, um cabo de força também com uma boa qualidade e uma fonte de alimentação gigante que traz na caixa do projetor. A qualidade desse projetor é tanta que dá uma olhada só no plug de energia. Ele é todo banhado a ouro. Isso aqui para a gente ter a melhor qualidade possível com ele. E claro, a gente tem o projetor em si, que é um acabamento que eu vou falar para vocês, tá? Parece coisa de tecnologia espacial. E não é à toa que a X-Game tem alcançado a marca global de 700 milhões de aparelhos vendidos. Olha só isso. O trabalho que eles fazem, né, nos seus aparelhos é um trabalho realmente impressionante. O chamariz mesmo tá aqui nessa frente, né, que é uma frente simplesmente espetacular, tá? Ele tem essa tampa aqui que abre e fecha automaticamente para revelar a lente do projetor, adicionando um toque de inovação ao design e trazendo também maior proteção à poeira, apesar de ele já ter uma ótica selada, tá? É simplesmente um dos mais bonitos aparelhos que já apareceu aqui pelo canal. Uma curiosidade sobre esse aparelho, esse aqui é o primeiro projetor de longo alcance 4K lançado com suporte real a Dolby Vision, e isso muda completamente o jogo, porque o mapeamento dinâmico da imagem acontece quadro a quadro. É muito mais detalhe em cenas claras e muito mais profundidade nas cenas escuras. Eu testei com conteúdos no meu Zidu e o resultado é simplesmente espetacular, tá? Em muitos aparelhos o Dolby Vision vem limitado, sem quase nenhuma opção de ajuste. Aqui a coisa é diferente, porque você pode calibrar o brilho, o contraste, a saturação e até mesmo o Mank no modo personalizado dentro do menu do projetor. E ajustando tudo isso do meu jeito, e você pode fazer isso da mesma forma, eu consegui aqui uma das imagens mais bonitas que eu já vi em Dolby Vision num projetor de home cinema. Espetacular de verdade. Ele traz 2300 lumens ISO, né? Eu já expliquei para vocês como funciona essa forma de medição de brilho nos projetores em outros vídeos aqui do canal. Mas a imagem desse aqui é uma imagem super clara até durante o dia, tá? Agora, eu tenho que te contar uma das coisas mais diferentes que esse projetor traz, porque ele usa uma tecnologia chamada Dual Light, que combina LED com laser, ou seja, ele não é um projetor nem de LED e nem de laser, ele é um projetor das duas, com as duas tecnologias, tanto LED como laser. Mas por que isso é tão importante e tão legal? O laser, né, entra para trazer aquele brilho potente para o projetor, que deixa a imagem, claro, um pouco mais viva, né, mesmo com a luz do ambiente acesa. Já o LED, ele ajuda a manter as cores mais suaves do projetor, cores mais fiéis e mais naturais, claro. E é como se a gente tivesse um laser ali dando um punch e o LED equilibrando toda a cor do projetor para deixar uma imagem maravilhosa. E isso evita aquele efeito do speckle, sabe aqueles pontinhos que irritam bastante, que são característicos de projetores a laser? Pois é, aqui nesse projetor o speckle é zero, isso não acontece nesse aparelho, tá? E o resultado é uma imagem super nítida, com contraste muito forte, mas com cores equilibradíssimas e muito agradáveis de assistir.
E a vida útil da lâmpada que esse aparelho traz é avaliada ali em 25 mil horas, tá? Você pode esquecer a preocupação de trocar esse projetor aqui tão cedo. Agora, um dos recursos mais inteligentes que eu já vi num projetor tá aqui neste aparelho, tá? Que é a tecnologia ISA 3.0. Assim que você liga o aparelho, ele faz tudo sozinho, assim como outros aparelhos, tá? Ele ajusta o foco, ele corrige o keystone, ele alinha a imagem certinho na parede e até detecta objetos no caminho. Agora, tem um diferencial, porque ele também adapta as cores conforme a cor da sua parede. Isso é muito legal, tá? Ou seja, se a parede for bege, se a parede for cinza, se for azul claro, ele vai compensar tudo para manter a fidelidade da imagem e te oferecer uma experiência bem bacana. É o famoso ligou, apontou, ele já está pronto. Vamos falar um pouquinho sobre a distância de projeção, porque isso importa muito para vocês. E o throw ratio desse aparelho fica entre 1.2 para 1 e 1.5 para 1, tá? Graças ao zoom ótico de 1.25x, então a gente tem um range aí para instalar o aparelho, isso é muito importante, né? Para 100 polegadas, por exemplo, a gente vai precisar de aproximadamente de 2,67 m a 3,30 m de distância. Para 120 polegadas, de 3,20 a 3,96, 4 metros, tá? E 150 polegadas, aproximadamente ali de 4 metros até 5 metros de distância. E isso é bem importante, porque às vezes as pessoas precisam de uma distância maior para instalar o projetor sem ter que mexer no keystone. Cara, magnífico isso. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, esse projetor aqui traz a assinatura da Harman Kardon. São dois alto-falantes de 12 watts de potência cada um, e são 24 watts de potência no total, o que significa que a gente vai ter na prática um áudio estéreo bastante limpo, com clareza nos diálogos e uma espacialidade que vai surpreender num ambiente pequeno, tá? Os graves desse projetor têm presença, mas eles não são capazes de tremer o chão da sua casa. I'm looking for something. Refuse to sacrifice the ones you hold close. Se você não tem um home theater, pode ficar tranquilo, tá? Ele vai entregar uma experiência sonora completa direto da caixa, para um ambiente pequeno. Agora, sempre recomendável você usar um home theater separado para ter uma melhor experiência com o seu projetor. Esse aqui roda com o Android TV 11, tá? Que tá super fluido, bem intuitivo, com comandos de voz funcionando tranquilamente pelo controle remoto, que inclusive é um controle remoto magnífico, muito bonito, tá? E ele tem também acesso aos principais aplicativos de streaming, como Prime Video, Disney Plus, YouTube, HBO Max, entre outros que você já vai ter pré-instalados aqui no sistema operacional do aparelho. A única limitação que ele traz, infelizmente, fica por conta da Netflix, mas isso não é uma limitação do aparelho, e sim é uma limitação do sistema operacional, tá? Que não é compatível de forma nativa por uma questão de certificação. Mas isso você vai resolver fácil, é só você usar um Fire Stick, eu vou deixar links aqui na descrição também, você pode usar um Chromecast, um Google TV, um Apple TV, tem vários dispositivos, eu vou deixar os links aí todos abaixo na descrição. E aí sim você vai ter acesso completo, sem dor de cabeça, a todos os aplicativos de streaming certificados rodando no máximo nesse aparelho, e eu recomendo. Agora, presta atenção, se você curte jogar videogame com projetor numa tela gigante, esse cara aqui tá excelente, porque ó, o modo game desse aparelho aqui conta com um recurso de aceleração que é sim um diferencial bem bacana desse aparelho aqui, tá? Para você ter ideia, no modo de latência ultra baixa, o input lag dele cai para apenas 18 milissegundos. É um dos mais baixos que eu já testei até hoje, tá? O que deixa, claro, a experiência de jogar com esse aparelho aqui muito mais responsiva e muito mais imersiva também do que a grande maioria dos aparelhos na faixa do preço desse aqui. Aí você vai perguntar quanto custa o bichinho, né? Isso que vocês querem saber. E esse projetor aqui
não é um projetor barato, tá? Nunca disse que esses projetores mais profissionais são baratos. Eu acho que em relação a outros aparelhos que entregam muito menos que eles são sim bem baratos, vocês sabem bem disso, né? Mas também não é sobre ser barato. Esse não é o ponto aqui, é sobre a experiência que ele vai te oferecer. A real é que nenhuma TV, por maior que seja, vai entregar a imersão de uma imagem de até 120 polegadas ou de repente até 150 polegadas ou mais que você consegue com esse aparelho, além de você ter também a versatilidade de poder levar para qualquer lugar, né? Uma TV não tem esse tamanho, vocês concordam comigo? É um aparelho formidável para isso, tá? E ele vai preencher a sua parede toda aí com uma imagem espetacular. Agora, é uma sensação de cinema, mas dentro da sua casa, tá? Uma TV não te oferece essa sensação de cinema. Aliás, eu nunca vi um cinema com uma TV, vocês já viram? Então, é isso que acontece, tá? E você, com esse aparelho aqui, bastou apagar a luz, você dá um play num filme e esquece, gente. Esquece, porque você vai estar um cinemão aí dentro da sua casa. Isso nenhuma TV vai te entregar. Como nenhum produto é perfeito, o Horizon Ultra aqui também tem suas limitações, tá? Um dos pontos negativos, tá, que me incomodou foi a ausência de pezinhos ajustáveis aqui na parte de baixo do aparelho, tá? Isso significa que se você quiser ajustar a altura ou a inclinação do projetor para não ter que usar a correção de pistone, aí você vai precisar improvisar, colocar um livro embaixo, algum calço, alguma coisa, o que é um pouquinho chato, né? E ele também não tem a furação para você colocar ele naqueles suportes mais robustos. Ele tem a furação para você colocar num tripé, num suporte de um parafuso no teto apenas, mas é só isso, tá? Eu não tenho certeza se aqui nessas borrachinhas se tem uma furação para suporte de teto de 4 pontos. Eu não tive coragem de abrir, pode ser que tenha, mas eu não vou abrir. Além disso, a gente tem também os níveis de preto nesse aparelho aqui, que embora sejam excelentes, eles não alcançam a profundidade de alguns aparelhos mais profissionais que eu já testei, tá? Porém, são aparelhos que custam, sei lá, o dobro ou o triplo do valor desse aqui, então dá para compensar. E como eu já mencionei antes, a ausência do suporte nativo a Netflix também é um ponto negativo, é uma limitação, né? Não dele, mas do Android. E embora seja possível contornar isso com o uso de dispositivos como Fire Stick, Chromecast ou outros que eu já mencionei, seria bem mais conveniente se ele já viesse, por exemplo, com o Google TV. Assim ele já traria o Netflix certificado. Enfim, o Horizon Ultra aqui é capaz de projetar imagens de até 200 polegadas. Isso é o que diz o fabricante, mas a gente sabe que a gente consegue muito mais, né? No entanto, para que a gente tenha uma qualidade de imagem ideal, a própria X-Game recomenda no site deles uma faixa ali de 60 a 120 polegadas. Assim você vai ter uma imagem maravilhosa, tá? Vai garantir que você tem um equilíbrio entre brilho, nitidez e fidelidade de cores, especialmente em ambientes com alguma iluminação ambiente. Então, dá para você ter uma imagem gigantesca com eles, sim, mas eles recomendam até 120 para você ter uma imagem espetacular. Ah, e vale destacar também algumas coisas importantes que normalmente ficam ali nos detalhes técnicos, sabe? Aquelas letrinhas minúsculas. Pois é, esse aparelho aqui, ele oferece um brilho de 2300 ISO lumens, né? Que é medido num laboratório com um modo de alta performance. Ou seja, na prática, isso aí pode variar um pouco dependendo do ambiente e do modo que você usa o aparelho. A vida útil da fonte de luz dele também é de 25.000 horas, tá? E isso também na teoria. Por quê? Porque isso vai depender muito do modo de uso, da ventilação, do ambiente e até da temperatura que o aparelho oferece. Olha, e esse aqui tá na faixa dos 40 graus ali. Não é muito quente não, solta um arzinho quente na parte de trás, mas não é uma coisa absurda não. É um aparelho que promete uma precisão do ΔE aproximadamente igual a 1, tá? Mas para quem não conhece, isso é uma medida que mede ali a diferença entre a cor exibida e a cor ideal, tá? Quanto mais perto de 0, mais fiel será a cor. Já no caso desse aparelho aqui, o fabricante informa que está perto de 1, então isso é um nível já profissional de calibragem, tá? E isso ele vai atingir ativando o modo de alta precisão de cores. Mas na prática isso depende do tempo de uso e até da cor da parede que você está projetando a imagem, tá? E esses pontos eles não diminuem a qualidade do projetor, pelo contrário, tá? Mas é importante a gente mencionar para vocês e ter em mente que esses números divulgados são ideais de fábrica e podem variar, claro, no uso real.
Conclusão, gente, o Horizon Ultra aqui é um projetor realmente ambicioso, tá? E ele entrega Dolby Vision de verdade, com um brilho bastante forte, mesmo com luz ambiente, som da Harman Kardon e um pacote de recursos inteligentíssimos, cara, inteligentíssimos, que funcionam de verdade sem firula, tá?